Um mistério que acompanha o homem há mais de 4.000 anos. Como foram construídas as pirâmides no Antigo Egito? Como blocos de calcário de até 10 toneladas foram transportados e perfeitamente encaixados em estruturas de até 146 metros e meio de altura. Por mais de 4 milênios, essas estruturas foram consideradas as mais altas do mundo. Mas qual a razão delas terem sido construídas? Há um propósito e um planejamento muito mais complexo em torno das construções do que imaginamos. E é isso que veremos no vídeo de hoje. As pirâmides egípcias são, na verdade, o que hoje chamamos de jazigo, gigantescos jazigos, ou seja, túmulos erguidos acima do nível do solo. Elas foram construídas para serem um local de descanso eterno de reis e governantes de então, e não estão espalhadas aleatoriamente pelo território daquela região, como muitos pensam. Elas estão agrupadas em 14 necrópolis ao longo de todo o território do país. Necrópolis eram grandes cemitérios que se localizavam nas proximidades das cidades do mundo antigo. Na época, os cemitérios não se localizavam dentro de cidades ou povoados. Eram construídos em locais nas proximidades. Esses locais eram chamados de necrópolis, ou como a origem do nome em grego diz, cidade dos mortos. No Egito, há cerca de 4.000 anos, havia 2 cidades principais e 14 necrópolis, com um total de 118 pirâmides. Bem, é o que conhecemos hoje, pois ainda há cidades desaparecidas no imenso deserto ao longo do Nilo. Antes de sabermos como essas imensas estruturas foram construídas, vamos saber um pouco o porquê delas terem sido construídas. Diferente do que muitos pensam, o Egito estava dividido em 2 reinos, o Alto e o Baixo Egito. Por volta do ano 3000 a.C., os 2 reinos foram unificados e o faraó Menes foi considerado o governante supremo. Aliás, faraó era o título dado aos reis egípcios. Menes foi o primeiro faraó do Egito como reino unificado. Importante citar Menes não apenas por ter fundado a capital do novo reino na divisa dos 2 antigos reinados, mas também por ter fundado a primeira de uma série de dinastias que governaram o Egito, além de outro fato importante que veremos a seguir. Os antigos egípcios acreditavam que a morte era o início de uma jornada para um outro mundo e mais, que a vida pós-morte de cada indivíduo da sociedade dependia da continuação da vida do faraó no outro mundo, depois que ele morresse. Daí a importância de se guardar com seriedade os restos mortais de seus soberanos. Essa crença fazia com que as tumbas dos faraós fossem motivo de preocupação em todo o reino. Sabe-se hoje pelos hieróglifos, a escrita antiga egípcia, que desde que assumiam o trono do reino, os faraós já começavam a construir suas tumbas. Os hieróglifos descrevem nas paredes internas os nomes das equipes que foram construindo os monumentos ao longo dos anos. E por essa razão, hoje sabemos que era um trabalho pensado, planejado e executado logo assim que o soberano assumia a direção do reino. No início, os governantes eram sepultados em mastabas, palavra de origem árabe, que significa uma espécie de banco feito de granito.
Pense em um quadrado feito de granito, como a primeira base de uma pirâmide, como é conhecida hoje. Somente esse primeiro quadrado era o local onde os restos mortais dos primeiros faraós eram depositados. Por volta da terceira dinastia, entre os anos 2600 e 2500 a.C., já começaram a aparecer as mastabas empilhadas, as primeiras formas de pirâmides. Entre a terceira e quarta dinastia, várias tentativas de construir pirâmides foram feitas pelos engenheiros da época. Muitos erros e falhas foram cometidos, mas a persistência e resiliência daqueles trabalhadores, refazendo cálculos, redesenhando esquemas, prospectando locais ideais, permitiram o aperfeiçoamento da técnica. Assim, as grandes pirâmides foram construídas entre a quarta e a quinta dinastia. É um grande erro pensar que elas foram construídas com trabalho escravo. A origem dessa informação vem da Grécia, mais precisamente de Heródoto, considerado o pai da história como disciplina, que ouviu dizer que escravos fizeram um trabalho pesado das construções. Mais tarde, e graças novamente à decifração dos hieróglifos, constatou-se a verdade. Elas foram construídas nas épocas de cheia do rio Nilo, quando os camponeses ficavam impossibilitados de trabalharem em suas lavouras. E por esse trabalho, ou recebiam salário ou ficavam livres de impostos. Quem diria, hein? Fake news já naquela época. Bem, continuando. Para começar, os peritos sondavam e avaliavam a área perfeita para suportar tal estrutura, que deveria ser cuidadosamente escolhida, próxima ao Nilo, mas não ao ponto de ser atingida pelas inundações anuais do rio. Assim, os grandes blocos de granito ou arenito podiam ser transportados pelo rio e desembarcados no local mais próximo da construção, que, permanecendo a salvo das enchentes, podiam ser trabalhadas. A área onde a pirâmide seria construída ficava a salva das enchentes do Nilo e, ao mesmo tempo, próximo do desembarque dos gigantescos blocos que a constituíram. A área, então, era aplainada e as obras começavam. Há pirâmides cujos blocos foram extraídas de jazidas próximas. Havia 2 métodos de medição para a construção. O mais simples era o cúbito, que ia do cotovelo humano até a ponta do dedo médio, e o cúbito real, uma vara com 52 metros aproximadamente, para medidas mais exatas. A base das pirâmides era medida com o cúbito simples, porém, conforme iam sendo postas camadas sobre camadas, o cúbito real passou a ser usado. Para nivelar os blocos e as estruturas, os egípcios inventaram uma espécie de prumo, usando a força da gravidade. E os blocos? Bem, além daqueles trazidos de pedreiras pelo Nilo, outros eram retirados de jazidas próximas às pirâmides, como dissemos anteriormente. Eles eram esculpidos, superpolidos pelos trabalhadores até serem transportados para o local da construção. Eram postos em camadas, e conforme a primeira camada era terminada, os construtores criavam ao redor dela rampas de tijolos, de argila e detritos, aproveitando a primeira camada de blocos como apoio seguro para essas rampas. Os blocos da segunda camada eram milimetricamente calculados e subiam sendo puxados por trenós, usando cordas, alavancas e água ou óleo por baixo para ajudar na subida e assim sucessivamente. Conforme a pirâmide ia subindo, os blocos iam diminuindo de tamanho, facilitando o trabalho de transporte. Agora, a parte do acabamento. Os blocos eram, como podemos assim dizer, colados com uma argamassa de areia e alabastro, um tipo de material parecido com gesso. Essa argamassa, por ser suave e de lenta secagem, não deixava haver atrito entre os pesados blocos. Assim, ao terminar o trabalho, toda a rampa feita de barro e detritos ao redor da pirâmide era removida, ao mesmo tempo que os blocos eram cuidadosamente polidos de forma extremamente cuidadosa.
começando pelo cume da construção e terminando na base. Toda a área ao redor da pirâmide ficava impecavelmente urbanizada, se assim podemos dizer. O local estava pronto para começar a construção da necrópole, pois a pirâmide era a construção principal. Claro, era a última morada do soberano, mas seu entorno ainda havia monumentos, as já mencionadas mastabas, que estavam presentes ao redor da pirâmide do rei, onde eram sepultados os parentes, os auxiliares mais próximos e gente que o faraó considerava importante. E não esquecemos do primeiro faraó, Menes. Lembra? Como dissemos, voltaremos a ele. A capital fundada por esse faraó foi batizada de Fortaleza Branca, mas ficou conhecida pelo nome grego até hoje, Mênfis. Ao redor de Mênfis havia uma grande necrópole, e a cidade foi decaindo com o tempo até se tornar a pequena Gizé, abrigando a maior necrópole de todas, além da maior e mais conservada pirâmide, a do faraó Quéops, ou pirâmide de Gizé. A necrópole de Gizé abriga a grande pirâmide, 3 menores, a super conhecida Esfinge e mais uma série de edifícios menores, conhecidos como as Pirâmides das Rainhas. Mas por hoje, ficamos com a construção. Em um próximo episódio, poderemos falar sobre os detalhes dos sepultamentos, das câmaras internas e as necrópoles em si. Até o próximo vídeo.